Ações do Facebook têm a maior queda da sua história, perdendo 230 bilhões de valor de mercado em um único dia. E a cotação dele nos últimos 6 meses chegou a cair mais de 40%. O que fazer em relação a essa empresa? É uma oportunidade? É um risco? Vale esperar? Vale sair? A gente vai abordar exatamente isso hoje no nosso quadro do Encher a Carteira no Exterior. Se você não conhece esse quadro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é um quadro 100% prático, onde ao vivo, todos os meses, nós aportamos R$ 500 convertidos em dólares das maiores empresas do mundo, ensinando você, na prática, como investir no exterior. Caiu de cabeça nesse vídeo aqui agora, vai para a primeira aula, onde eu ensino você a abrir conta corretora, converter em dólar, mandar o dinheiro para o exterior, que é mais simples do que você acha. E se você quer aprender sobre a prática, se inscreve no nosso canal, é o melhor jeito de você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Temos uma série de playlists, uma série de conteúdos super relevantes aqui para você. E sem mais delongas, vamos lá. Como que esse quadro é dividido? Sempre em 3 grandes blocos. Primeiro bloco, os resultados nossos do mês. O que aconteceu de janeiro até fevereiro. Segundo bloco, o conteúdo, realmente a parte para te ensinar a analisar os ativos. A gente vai analisar hoje Facebook e outros 2 ativos que eu estou bem de olho para a gente decidir o que fazer. E na terceira parte, a gente abre aqui a nossa corretora e aportamos ao vivo junto com vocês, para que vocês entendam de fato como que tudo funciona. Então, sem mais delongas, vamos lá! Comecemos do começo, com o resultado macro nosso. Temos o Encher a Carteira no Brasil e Encher a Carteira no exterior. Nós queremos ter 70% do patrimônio no Brasil e 30% no exterior. Estamos com 22% no exterior, 78% no Brasil. Matheus, da onde veio esse 13.823? Do Encher a Carteira do Brasil, que a gente aporta R$ 500 por mês também. Estamos no exterior com quase R$ 4.000 aportados, o que dá o equivalente a 758 dólares. Legal? Nós temos um total em reais de quase R$ 18.000, chegando na casa dos 20, e 3.391 dólares com o dólar, a cotação de hoje, a 5,25. Portanto, devemos aportar no exterior. Isso é uma regra que você tem que fazer para a sua vida. Se de repente tivéssemos 1.500 dólares, a gente deveria aportar no Brasil, porque passou da regra dos 70-30. Logo, você ter uma planilha que te ajude a controlar o quanto você quer fora do Brasil, o quanto você quer dentro dele, e você alimentá-la todos os meses que você aporta, vai te dizer aonde aportar. Mesmo que passe de 70-30, como isso é um quadro didático, vou todos os meses continuando aportando no exterior. Vamos olhar o que aconteceu com os nossos ativos. Ao longo do mês de janeiro para fevereiro, nossa carteira teve uma desvalorização de 0,21%, enquanto o Ibovespa em reais valorizou 0,95%, o Ibovespa em dólar valorizou 4% e o S&P valorizou 2%. Isso chama muito a nossa atenção em um mês que todos os ativos subiram e a nossa carteira teve uma desvalorização. Isso é uma bandeira para te analisar se aconteceu alguma coisa com nossos ativos em particular, alguma escolha errada, algo nesse sentido. E no acumulado global, nós temos o seguinte: nossa carteira com uma rentabilidade negativa de 5,36%, o Ibovespa, como comparativo em reais, uma queda de 5,8%, o Ibovespa em dólar uma queda de 4% e o S&P, desde que começamos, uma alta de 7,58%. Tudo controladinho aqui dentro da nossa tabela. E isso é uma coisa bem interessante de analisarmos. Nós vamos lá. Dentro do nosso rebalanceamento, o que a gente quer ter na nossa carteira? A gente quer ter a regra do 25, 25, 25, 25. Um quarto do patrimônio em estoques, um quarto em REITs, um quarto em estoques e um quarto em REITs diretamente. Então, metade do patrimônio em ETFs e metade em ativos. Essa é a nossa carteira real. A gente está com um quarto em ETF de estoques, desfalcados em ETF de REITs, 30% em estoques e 22% em REITs. Então, o que está desfalcado são ETF de REITs e REITs propriamente ditos. E aqui nosso resultado de todos os nossos grupos de ativos, todos estão no negativo. O único que está quase no 0 a 0 são os ETFs de estoques. E a nossa carteira está com um prejuízo de 42 dólares ou menos 5,4% que vimos lá atrás. E agora começam as grandes lições desse nosso encontro, desse nosso bloco, o que fazer, o que está acontecendo. Vamos olhar também no site que eu gosto demais de analisar, sempre vale reforçar que eu não tenho vínculo com nenhum site, mas eu uso o Status Invest para controlar a nossa carteira. Legal, dentro da nossa carteira, esse aqui é o mapa da nossa história. A gente começou aportando aqui em roxo, se vocês repararem, são as ETFs. A gente começou com ETFs, a carteira nossa era 100% ETFs, que é mais defensivo. Começamos a colocar os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários do exterior, e depois começamos a colocar as estoques. Então começamos sempre com o menor risco e vamos aumentando o risco ao longo do caminho. Se a gente for olhar a nossa rentabilidade histórica, nós olharmos desde o início da nossa composição, que a gente começou há menos do que um ano, a gente começou a aportar em maio de 2021, aqui vocês estão vendo melhor agora, né?
A nossa carteira é a linha em amarelo, o Ibovespa é a linha em vermelho. Repare no seguinte, tende a andar na contramão, pelo menos no curto prazo, visto que o dólar, quando a bolsa no Brasil cai, o dólar tende a subir. E ainda, desde a data zero, apesar de nos últimos 30 dias, olharmos aqui, ó, nossa carteira vem caindo, o Ibovespa vem de fato subindo, ainda temos uma rentabilidade superior ao Ibovespa. Perfeito? Se vamos olhar aqui, dentro dos nossos ativos, o ativo que teve o pior retorno para o melhor retorno, olha ele aqui, o Facebook, a estrela da noite, vamos falar bastante sobre ele hoje. Uma queda de 31% em relação ao nosso preço médio, seguido pelo AMT, nosso REIT de antenas com 20%, e o Equix, um REIT de data center com uma queda de 16%. Nossos maiores retornos estão em CMG, Chipotle Mexican Grill, a empresa que faz burritos, que a gente aportou, se não me engano, há 2 meses, um retorno bem interessante. PSA, o REIT de Self-Storage, a Apple, a maravilhosa Costco e o VU, que replica o S&P 500, o que de fato vem acompanhando. Porque ele valorizou um 7% desde a data zero, na nossa carteira ele valorizou exatamente isso. Vamos olhar o nosso mapa de distribuição de risco. A gente está concentrado em 3 grandes ativos, cujo risco, que está aqui no eixo Y, é o menor risco possível. Por isso que estamos em ETFs e a carteira bem dispersa nesse sentido. Lembrando que os proventos no exterior não são iguais aos do Brasil, eles têm picos a cada 3 meses, tanto que agora recebemos praticamente nada. Devemos em março receber dividendos mais expressivos lá, usualmente são pagos a cada 3 meses. Bacana, Matheus? Show de bola. Mas o que aconteceu com a nossa carteira, que ela performou pior do que tudo? Os ativos estão indo mal, tem que revisar, colocar ativos novos, o que a gente precisa fazer? Vem aqui para a tela para eu mostrar esse estudo bem legal para vocês aqui. Dê uma olhada. Isso daqui é o nosso prejuízo total, tá? Da nossa carteira de investimentos. $42,92 de prejuízo. Por que prejuízo entre aspas? Porque o prejuízo só é de fato efetivado quando você liquida, vende a sua posição. E nós não vamos vender, por isso está prejuízo entre aspas.Esse é um erro muito grande que é o panic sell, vender no pânico. As pessoas fazem com muita frequência. Mas vamos lá, vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa visualização. E esse $42 é 100% do nosso prejuízo. Legal? Tudo que a gente perdeu está dentro dos $42. Eles correspondem a 100%. E olhem só que curioso. Se pegarmos as 3 empresas que nominalmente deram mais prejuízo para nós, temos o Facebook, com prejuízo de $10, que é 25% do total. Entenderam a conta aqui? Os 42 que nós perdemos, 10 foi para o Facebook, 25% nele. $7 no American Tower e $5 no VNQ. Ou seja, 3 ativos corresponderam a $23 de prejuízo. 54% do nosso prejuízo. Metade do prejuízo veio em 3 ativos. Matheus, temos quantos ativos? Temos 27 ativos, cujos quais 20 estão em baixa, ou seja, 7 estão em lucro e 20 estão em prejuízo. Vamos fazer a conta? 3 ativos dividido por 20 é 15. 54% da nossa perda está em 15% dos nossos ativos. Logo, quem vocês acham que eu vou ter que analisar com mais carinho, cuidado e cautela? Os carinhas que estão puxando nossa carteira para baixo. Quando o S&P está valorizando nossa carteira, não, algo pode estar acontecendo. Então eu vou olhar com mais carinho para o Facebook, para o American Tower e para o VNQI. A estrela da noite é o Facebook, o grande foco da aula vai ser nele. Mas é isso que eu quero que você entenda como investidor e investidora. Quando alguma coisa descola da outra, é importante entender se a queda é um pânico de mercado, a empresa de fato está perdendo resultados, eu vou parar de aportar nela, ela perdeu os fundamentos, eu vou sair. O que você faz? Você aporta mais, você não faz nada, ou você começa a liquidar a posição? E vocês vão ver que tem casos e casos. Por exemplo, o Magazine Luiza dentro do Brasil. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, pela primeira vez nos últimos 15 anos, tirando um trimestre da pandemia, o Magazine Luiza apresentou o 3º trimestre um resultado operacional negativo. E provavelmente no 4º trimestre, eu não sei ainda porque na data que eu estou gravando essa aula não saiu com suas perspectivas, deve dar um resultado negativo também no operacional. Ou seja, um prejuízo operacional de fato foi aferido pela empresa. Nessa situação, a empresa pode estar perdendo a geração de valor dependendo do motivo pelo qual você entrou nela. A gente abordou isso na nossa aula, queda de 75% no Magazine Luiza. Vale a pena investir ou não? Lá eu abordo os fundamentos da empresa, se vale a pena ou não investir. Dependendo do porquê você entrou ou porquê eu sairia, dependendo do porquê você entrou, porquê eu ficaria, mas depende da situação, muitas vezes a queda ela é subjetiva, muitas vezes ela é uma queda real. A gente vai entender o que aconteceu com o Facebook e esses outros 2 camaradinhas na nossa aula de hoje. Legal? Então, em termos de resultados gerais da nossa aula,
que aconteceu com a nossa carteira foi esse o diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente vai começar a olhar os principais ativos. Então, comecemos pelo próprio Facebook. E uma vez que a queda já aconteceu, o que a gente mais vê é engenheiro de obra pronta, com centenas de explicações do porquê que o Facebook caiu, sempre depois da queda que ele aconteceu. O que não quer dizer que esses fatos não são verídicos, eles não são relevantes. Mas eu quero que você entenda o seguinte, você não precisa se cobrar de você estar acertando ou sabendo, ou era óbvio que não era óbvio no momento. Porém, qualquer empresa enfrenta desafios para superar. E se a empresa consegue superar, o holofote fica na vitória. Se a empresa tem algum prejuízo ou até uma queda nas ações, que o pessoal olha muito mais do que o lucro da empresa, o que eu acho um absurdo, deveriam olhar muito mais o resultado da empresa do que a cotação, começam a se achar explicações para aquilo. E apesar do Facebook ter muitos desafios pela frente, como por exemplo este daqui, um desafio muito grande do Facebook é a mudança de privacidade nos Apples. A privacidade do Apple agora, a mudança no sistema iOS, permite que o usuário fique menos vulnerável, por assim dizer, a transplantar os dados dele para o Facebook para ele direcionar os anúncios. Logo, a facilidade com a qual o Facebook direcionava um anúncio para a pessoa certeira, quanto mais informações o Facebook coleta, mais certeiro é o anúncio para aquele público. Ele quer pegar alguém que está procurando o sapato, ele vai estar em todo o perfil com as informações que ele coleta, e aí ele divulga o anúncio com a maior chance de venda para a pessoa específica. Com o novo iOS, a privacidade, as pessoas agora não permitem serem pixeladas, que é você ser marcado quando você entra num site. E esse site aí, uma vez, essa pessoa entrou nesse site procurando fogão, então deve ter interesse também num jogo de pratos de outra empresa e começa a chover anúncios para você. A parte técnica, que eu não preciso que você entenda agora o que é um pixel, nada disso, é o seguinte: uma vez que você não fornece a sua cara ao entrar no site ou os seus dados, é muito mais difícil o Facebook saber o que você está precisando, procurando ou buscando e te oferecer o anúncio certo, que torna o sistema muito mais custoso. Essa mudança da Apple acabou por atrapalhar um pouco a perspectiva do próprio Facebook. Então isso atrapalhou de fato os resultados dele? Já vamos ver. Esse é um dos grandes desafios do Facebook agora com essa nova atualização do iOS. Um outro desafio bem grande são as novas redes sociais, como por exemplo o TikTok, essa notícia aqui do ano passado, mas ele passou o Facebook como o aplicativo mais baixado do mundo. E onde está a atenção, está o dinheiro. Guardem isso pro resto da vida de vocês. No jogo das redes sociais, onde está a atenção, está o dinheiro. É justamente por isso que o Facebook, que agora é o Meta, dono do Instagram, criou o Reels, que são vídeos muito mais rápidos para tentar competir com o TikTok. E essa competição, eu como acionista, vejo extremamente saudável para a empresa querer melhorar. O terceiro grande desafio é este daqui: engrenar de fato o metaverso. Se digitar metaverso Facebook, vai ter várias e várias notícias do Zuckerberg querendo desenvolver o metaverso. É um desafio muito grande. O paradoxo entre ser descentralizado e uma empresa querer centralizar o metaverso é uma coisa completamente nova, volátil, arriscada, tem muito dinheiro investido nisso. Tudo isso, esses três grandes fatores, geram um grau de incerteza muito grande em relação à própria empresa. Além do fato que a gente tem que entender uma coisa extremamente importante, antes de olharmos os resultados do Facebook, porque você vai olhar e falar: caramba, Matheus, não tem sentido o resultado com essa cotação pelo jeito que você está explicando. Não tem, porque eu vou falar agora. Qualquer preço de qualquer ativo é sempre baseado na expectativa futura. Mas ninguém investe numa empresa hoje pelo que ela fez ontem. Você investe pela expectativa do que ela vai fazer. Então, quando você compra uma ação, você compra uma empresa, as pessoas investem nela, eles estão investindo esperando um resultado do futuro. E se esse resultado não vem do jeito que o mercado como um todo espera, isso é uma decepção. E é comum, quem vai tendo anos de mercado vai entendendo isso, é comum uma empresa dar um resultado positivo, um lucro inclusive acima do ano anterior, só que o mercado esperava muito mais. Uma vez que ele esperava muito mais, ele já precificou isso. Então se de repente uma empresa, ela dobra o resultado dela, só que o mercado esperava que ela aumentasse em 10 vezes, a cotação provavelmente vai cair, porque aquela expectativa não foi atendida. Do mesmo jeito, ao contrário, numa pandemia, esperava-se que uma empresa desse um prejuízo gigantesco e ela simplesmente mantém o lucro do ano anterior, a ação dela vai estourar para cima, provavelmente, porque o mercado tem uma expectativa abaixo. Então, a expectativa do mercado influencia o preço. Mas, Matheus, agora eu fiquei completamente confuso. Você fala que preço não importa, mas a expectativa influencia o preço e o quanto eu pago na ação. E não importa pelo seguinte motivo: se você está investindo por curtíssimo prazo, uma semana, um mês, 6 meses, aí o preço importa para você. Mas, olhem só isso daqui, vamos aqui para o site. Eu próprio fundamentei. Se a gente pegar aqui no Facebook até 2021, o preço e a cotação dele, o preço e o lucro dele, perdão, o lucro aqui em verde e o preço dele em dourado,
o preço ele vai acompanhar o lucro no longo prazo. Só que se você for olhar no curto prazo, é muito volátil, muita expectativa do mercado. Mas você vai aumentando o prazo, olha só, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos, toda a vida, vocês reparam o seguinte, esse resultado aqui, essa valorização do preço, é o reflexo do quê? Do lucro da empresa. A empresa cada vez lucrando mais, que agora é o Meta, né? A gente fala Facebook, mas na verdade é o Meta. Se a gente for olhar o resultado do Facebook, direto no site dele mesmo, tá? O site de RI, que é investors.fb Facebook, você vai pegar aqui o último resultado, que foi o quarto trimestre de 2021, que desapontou os acionistas por conta da expectativa, mas olha que curioso, vamos analisar aqui a parte da receita de propaganda por região, por regionalidade, por geografia mesmo. Ele aumentou a receita no quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, de 27,2 bilhões para 32,6 bilhões, inclusive tendo um quadrimestre recorde dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos últimos 9 quadrimestres. A partir da receita mesmo, direta por região. E é importante entender o seguinte, se alguém saber analisar, quem souber analisar friamente os números do Facebook como um todo, você vê que os números dele continuaram monstruosos. A parte aqui, ó, resultados por segmentos, por segmentação. Da parte de propaganda, tá? Advertisement, do quarto trimestre de 2020, de 27,2 para 32,6. A margem operacional dele caiu, ele ficou mais custoso, de 46% para 37%, isso é de fato um resultado pior do que esperado. E analisando também, cadê aqui o net income, aqui, o lucro líquido. Esse lucro líquido aqui do Facebook, vocês estão vendo aqui, ó, essa última linha aqui em cima da minha cabeça, é o quarto trimestre, tá? Ele teve um resultado inferior ao quarto trimestre de 2020, mas o que estava acontecendo aqui, as pessoas inteiras enfiadas em casa sem ninguém sair, o que fez com que o resultado dele, do segundo trimestre de 2020, de 5,1 bilhões, o lucro líquido dele fosse para 11, ele dobrou o lucro em um ano. O que o mercado esperava? Que isso aqui continuasse subindo, que isso aqui fosse fazer uma linha reta, provavelmente, não sei o que o mercado esperava. Mas uma empresa que faturava no quarto trimestre de 2019 7,3 bi, 2 anos depois, com lucro líquido, não faturamento, perdão, lucro líquido para 10,3 bilhões, é um resultado para mim excelente. E esse foi um resultado muito bom, 2020, se ele pudesse subir, óbvio que é melhor, mas o mercado esperava, provavelmente, um crescimento muito maior. E isso gerou uma frustração nele. E isso é um problema, Matheus, se for um resultado ruim para o Facebook, olha que interessante. Se a gente for pegar no Fundamentei, que é um outro site que eu utilizo também, e olhar os resultados dele fechado, porque já fechou o ano, olha que interessante isso daqui, ó. Vamos dar um zoom. A receita total passou de 85,9 bilhões em 2020 para quase 118 bilhões em 2021. O resultado da operação de 39 bilhões para 54,7 bilhões. O resultado da operação após depreciação e amortização de 32 para 46. O lucro líquido de 29 bilhões de dólares para impressionantes 39 bilhões de dólares. E a margem líquida se manteve em 33%. Subiu de 26 em 2019 para 34 em 2020 e 33 em 2021. Continua com zero dívidas, continua com 40 bilhões de reais em caixa, com resultado completamente fora da curva. Vamos olhar aqui os cruzamentos que a gente gosta de fazer, a evolução da receita. Que empresa tem uma receita de ano fechado assim? Isso aqui nem parece renda variável, por incrível que pareça. O operacional dela, acompanhando a receita. O operacional contra o lucro líquido, que mostra que ela é uma empresa muito enxuta em relação aos gastos dela. E o operacional em relação à dívida. Ela vai tomando dívida conforme ela vai dando resultado. Então, o Facebook, apesar de ter os riscos de governança e intangíveis, em termos numéricos, quantitativos, continua uma empresa excelente. E como na nossa carteira, se for olhar aqui no nosso Excel, na nossa carteira, ela é a empresa que está dando um prejuízo de 32% em queda, nós vamos, este mês, aportar no Facebook. Mas, Matheus, você não está desfalcado em ações? Estamos desfalcados em ações, porque a gente vai aportar só nele, na parte de ações, e o restante a gente vai aportar em outros ativos, que a gente vai olhar daqui a pouco. A gente ainda não definiu o peso ideal para cada ativo, tá? A gente vai definir isso no próximo mês, de colocar o peso ideal para cada ativo. Para quê? Para que a gente não fique aportando só no que está caindo muito, e de repente tenha muito capital em um ativo só e ele desbalanceia a nossa carteira. Fique tranquilo, se você não entendeu isso, na próxima aula vai ficar muito mais claro. Porém, o grande ponto é, o Facebook vai ser o investimento que a gente vai fazer este mês, dado todo esse cenário que a gente aconteceu. Matheus, em relação aos outros dois, o AMT e o VNQI. Bom, o primeiro que eu vou abordar aqui no caso é o VNQI. O VNQI, que eu vou olhar aqui no site etf.com, tá?
barra VNQI. VNQI, para quem não se lembra da nossa aula, é uma ETF. Uma ETF que investe nos REITs, que é praticamente o fundo imobiliário do exterior, que não é fundo imobiliário, veja na nossa aula que eu explico os REITs, que são empresas que atuam no mercado imobiliário, cujo qual o principal fluxo de caixa são os aluguéis, muito parecidos com os fundos imobiliários. O VNQI, ele investe nos REITs do mundo, com exceção dos Estados Unidos. Por que a gente investiu nele? Para ter uma exposição global. Apesar de, mesmo na aula que a gente aportou lá, historicamente o VNQ, que investe nos REITs americanos, ter um retorno superior ao VNQI, eu não investi no VNQI para ter um ganho superior. Eu investi no VNQI para ter uma exposição além dos Estados Unidos, para ter uma exposição global. Então, nos últimos 5 anos, o VNQI deu um retorno de 25% e o VNQI deu um retorno de 51%, o dobro. O que não tem nenhum problema, que eu estou aportando num pacote de empresas. Eu preciso entender se esse comportamento ainda tem sentido comigo, ou se tem alguma ETF melhor. Se for comparar, por exemplo, o VNQ com uma outra ETF, que é a DRW, que tem a mesma proposta de investir no mundo, com exceção dos Estados Unidos, a gente vê que as outras ETFs têm uma taxa de administração maior, é 0,12% ao ano do VNQI contra 0,58% dessa outra. O emissor, no caso o gestor, é a Vanguard, uma das maiores gestoras do mundo. O patrimônio, 4,7 bilhões, o outro tem 55 milhões. Tem 700 empresas contra 174, eu gosto de mais empresas. A performance do VNQI, nos últimos 10 anos, deu 5,91% ao ano e esse DRW 4,66%. Eu coloquei aqui, que é um dos maiores que tem de competição, mas se você for olhar a composição deles, é mais diluído o VNQI. A maior posição é no Vonovia, nos dois casos. Só que o Vonovia, dentro do VNQI, é 3,59% contra 4,8% no DRW. Então ele é bem mais diluído. Então a ideia é, as ETFs, elas têm que ser carregadas para o longo prazo se você fez uma boa avaliação. E o último camaradinho aqui, no caso, é o American Tower. Vocês se lembram dele? É um REIT da parte de antenas. Temos uma aula só sobre ele também aqui no Encher na Carteira. Se for olhar direto os resultados dele, olha só, 60 dias morro abaixo, 30 dias morro abaixo. Quando a gente vai aumentando o espaço de tempo, a gente percebe que cada vez mais o longo prazo faz o seu efeito. No caso, o fluxo de caixa operacional, que é o paralelo do lucro líquido dos REITs no longo prazo, olhem isso aqui, o fluxo de caixa operacional e o preço sempre sendo carregados. Vamos olhar no caso do ano fechado, que ainda não apresentou o quarto trimestre, se a gente for pegar ano contra ano, o AMT ainda não apresentou o resultado do quarto trimestre. Então, a gente for pegar aqui os últimos 4 trimestres que ele teve, que é o último de 2021 até o terceiro de 2020, perdão, o último de 2020 até o terceiro de 2021, a gente pega uma análise de 12 meses, legal? Então, nos últimos 12 meses, ele aumentou o faturamento dele de 8 bilhões para 9 bilhões, o patrimônio dele subiu o equity de 4 para 5,4, isso é importante, tá? Dentro de um REIT. O preço de antenas aqui não tanto, porque ele coloca mais locatários dentro da mesma antena, mas para REIT, como tem imóveis, usualmente aumentar o patrimônio é importante. Para esse particular não é tanto, tá? Mas a receita de 8 bilhões para 9 bilhões, operacional de 4,5 bilhões para 5,7. Pula aqui, a gente pula o EBIT, pula o lucro líquido, quer entender melhor o porquê, a gente vai para veja a nossa aula de REITs, mas o que importa mesmo dele é esse camaradinho aqui, o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional dele aumentou de 4 bilhões para 5 bilhões, o payout dele continua em torno de metade do que ele recebe, ele deu um dividendo de 2% ao ano também, e ele continua com os fundamentos excelentes. A receita dele, em relação ao EBITDA, também acompanhando muito mais justo. O EBITDA em relação ao fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa livre, né? E se vamos pegar o EBITDA contra a dívida dele, também anda junto. É a dívida dele, apesar do resultado financeiro dele aparentar ser muito ruim, de 800 milhões de dólares negativos, contra o operacional dele, que é 5,7 bilhões, é muito pouco, bem abaixo do nosso limite de 20%, que vai dar o quê? Uns 14%, bem abaixo dos 20%. Então, ele continua um excelente fundo para a gente aportar. Então, olha que interessante, se que a sua carteira destoa da situação, você tem que entender o que você vai aportar ou não, porque a gente consiga entender se alguma queda a gente espera, a gente continua aportando ou se a gente liquida a posição. Mas isso você não pode olhar o preço não te diz absolutamente nada. Entenderam? Então, vamos definir aqui quem que a gente vai aportar. A gente vai aportar no Facebook, a gente vai aportar no VNQI, a gente vai aportar também no VNQ que investe nos REITs americanos. Por quê? Porque ele também está em queda e nós também estamos desfalcados aqui nos REITs. Legal que está desfalcado na ETF de REITs.
a gente vai aportar neles, porque a gente vai aportar em estoques, a gente não deveria, na teoria, que está com 30%, mas para balancear o Facebook eu vou aportar um pouquinho. Então a gente vai aportar nos dois ETFs de REITs, para a gente conseguir manter a nossa regra dos 60% 40%, que é o que a gente vai colocar nesses dois camaradinhos aqui. E dentro dos REITs a gente vai aportar no American Tower, que a gente acabou de analisar e viu que não aconteceu nada com eles. E a mesma coisa a gente vai aportar também dentro do setor de data center no Equinix, que a gente também não vai gastar para ficar muito longo esse vídeo. Ele continua com excelentes fundamentos, é uma queda que não é uma queda tão expressiva também, tanto que não chega a caber de fato uma análise. E a gente também vai aportar dentro dos REITs no setor de saúde, a gente vai aportar no WELL. Por que a gente aporta no WELL e não está aportando no DLR? Porque o DLR ele é um REIT de data center também, eu não quero aportar em dois. Então, esse mês vamos aportar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 ativos. A gente vai aportar, então, no VNQ e no VNQI, dos ETFs do REITs, a gente vai aportar a única ação, o Facebook, e na parte dos REITs a gente vai aportar no American Tower, no Equinix e no WELL, para termos 3 setores diferentes. Então, sem mais delongas, abrir aqui a Passfolio, vamos aportar. E vamos fazer nossas compras do mês. Vamos lá, $90, 6 ativos, $15 por ativo. Vamos começar pelo Facebook. Atual meta, decidimos colocá-lo na carteira, vamos aqui, meta, plataformas, comprar. Lembrando que eu uso a Passfolio, existem outras corretoras muito boas também. Vamos lá, continuar, eu preciso colocar, cadê o valor, quantidade para comprar, $15, vou colocar aqui bonitinho, ela mudou aqui, certo? $15, podemos comprar, continuando. Amount $15, 0 taxas, um dos motivos pelos quais eu gosto da Passfolio. Vamos confirmar a ordem, enviando a ordem e compramos $15 de Facebook. Vamos agora comprar as nossas duas ETFs, VNQ e VNQI. Na verdade, comprar o VNQI, na realidade, certo? Nós decidimos comprar VNQI e o próprio VNQ também. Vamos pesquisar. O VNQI, principalmente, a gente viu que sofreu mais, mas muito em conta de ser um pacote de empresas. Quando você compra uma ETF, como eu comentei, é importante que você compre a ETF sempre acreditando no conceito, no pacote de empresa no longo prazo. Quando o pacote tiver sentido, você pode e deve continuar comprando. Vamos continuar comprando $15 de VNQI. Beleza? Anotado aqui. Confirmar a nossa ordem. Beleza. Os nossos REITs, vamos comprar agora nossos REITs, deixar o VNQ para o final, para deixar o arredondadinho dele. Vamos procurar aqui agora o AMT, American Tower, AMT. Vamos lá. Temos desbalanceados em REITs e ETFs de REITs, por isso vamos comprar. AMT, cadê AMT? American Tower, cuidado para vocês não pegarem nunca o errado, né? AMT, American Towers Corporation, aqui, muito cuidado para não comprar errado, ou apertar o botão de vender, né? Vamos pegar também $15 dele, continuando. Amount 15, 0 taxas. A corretora que eu uso no meu pessoal é a Avenue. É o dono da Clear que fundou a Avenue, mas a Passfolio também é muito boa, muito bem falada, tanto que eu uso ela aqui para nós. Mas existem outras corretoras. Pegamos também o AMT, vamos pegar agora o Equinix. Equix, na realidade, né? Vamos lá, pesquisar. O celular me dando uma surra aqui. EQX. Vamos comprar também ele aqui, $15. Vai, cuidado para não confundirmos. Digitar aqui $15. Opa, 0,15 não, 15. $15, temos 45, vamos comprar ele mais 2. É importante também quando você vai fazer os aportes, você saber como é que você decide ou diversifica. A gente vai abordar isso com muito cuidado na próxima aula. Mas repare o seguinte, eu não estou comprando nunca dois no mesmo setor. A gente pegou um REIT de antenas, um REIT de data center, agora vamos pegar o WELL, que é um REIT de saúde. Vamos pesquisar aqui. Não pesquisou, né? Vamos pesquisar o WELL. A parte de cuidados com a saúde. Cadê o WELL? WELL Tower. Tivemos uma aula que eu expliquei exatamente sobre ele. Então, se você chegou nesse ponto aqui do vídeo, da aula, e gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever. É uma forma muito boa de incentivar o canal a continuar fazendo o trabalho e você nunca perder um vídeo novo, uma aula nova. Então, é o ganha-ganha. Então, vamos lá. Mais 15 aqui. Confirmar a nossa ordem, enviado e fechado, e agora a última compra do dia, vamos usar o que sobrou para no VNQ, que são os REITs americanos. A gente vê no VNQI, mesmo com uma queda maior, mesmo tendo um desempenho
pior, inferior no caso, porque nossa ideia não é ganhar mais que o VNQ, é sim diversificar e estar exposto ao redor do mundo, na realidade. Nosso poder de compra é 15,71, vamos comprar 15,71, porque a gente pode fazer isso até o máximo, na verdade, aqui, né? E continuar, enviar a ordem, confirmar a ordem e, de fato, enviado. Então é isso, fechado? Deu uma travada, mas eu voltei rapidinho aqui só para me despedir de você. Então espero que tenham gostado e eu vejo você na próxima aula. Um abraço!